Olá, boa tarde. Mais um Ação e Reação, 18 de janeiro de 2018. 18 de janeiro, uma quinta-feira de calor senegalês aqui em Santos, na Baixada Santista, né? Santos, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, nos municípios aqui, nosso Guarujá, o nosso Cubatão aqui, e Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, todo a parte do nosso litoral sul também, litoral norte, né? Um calor muito forte aqui, muitos turistas se deliciando com as nossas praias aí, também passeando nos shoppings à tarde, a cidade realmente cheia, mas Santos aguentando bem, Santos, São Vicente, Praia Grande um pouco mais lotada, mas faz parte aguentando bem o turismo, né? A cidade está com policiamento, não estamos tendo tantos problemas e acho que essa operação verão está indo bem, né? E a cidade está fluindo normalmente, atendendo bem os veranistas, turistas e também os munícipes, né? Com alguns problemas pontuais que é normal de toda a cidade, que de 400 mil passa para 1 milhão de pessoas, da Praia Grande com quase 400 mil, que passa para 1,5 milhão, isso é normal, né? Bom, após queda de fachada, prédio do centro de Santos, após queda de fachada de prédio do centro de Santos, Prefeitura Municipal de Santos declara que imóveis antigos estão passando por fiscalizações constantes, né? Em reunião no campus de faculdade, traçam planos de segurança para o início das aulas. Ministério Público quer aumentar a pena para Lula. Obras na ponta da praia paradas, né? É aquela questão do Ministério Público que diz que tinham que ter as guias de impacto ambiental, né, o planejamento, o secretário Júlio Eduardo, que já trabalhou muito tempo com o Beto, trabalhou inclusive no Ministério das Cidades, é um homem capacitado, diz que consultou alguns órgãos e falaram que como era uma obra mais municipal, tal, que não precisava de tantos estudos, tal, realmente é um impasse, né, mas eu acho que talvez faltou lá um chazinho lá com o João, meu amigo na prefeitura, sentar todo mundo lá para resolver de que maneira podemos contemplar o Ministério Público e de que maneira também podemos avançar nessa obra, porque eu entendo que quando começar as ressacas, aquela areia ali pode ir para o leito carroçável. Então, é meio complexo essa questão, né? Então, acho que o promotor está correto, e a prefeitura também. Então tem que chegar no entendimento que se faça esse projeto rápido para, de repente, contemplar o Ministério Público, deve ser sempre ouvido, e também para contemplar a cidade, né? Lembrando que tivemos um acidente o ano passado, retrasado, que só numa garagem de um prédio, 25 automóveis foram, né, de uma certa maneira, inutilizados. Então, também é uma questão de segurança pública, uma questão de benefício das pessoas, né? Hoje eu tenho a grata satisfação, né, de estar aqui com o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, conhecido, já foi deputado aqui, o Edmur Mesquita, que é uma pessoa muito simpática, tudo, e tem muita coisa para passar para a gente. Obrigado por ter aceito o convite, Edmur. Eu que agradeço, caro Filete, por esta oportunidade, mais uma vez, dizer da minha profunda alegria de estar aqui ao seu lado e dialogarmos a respeito dos grandes desafios que estão sendo apresentados à nossa frente nesse ano de 2018. Sim, estamos esperando o Guto Brito, que é um jornalista, mas está com algum problema, um jornalista muito que realmente não falta, tá, mas deve ter algum tipo de problema, né? A gente sempre comenta assim, porque uma vez eu fiz um programa aqui, eu com o Clemente, de meia hora, né? Depois chegou o doutor Vicente Cassione aqui, aí a pessoa, tu não deixou o Cassione falar? Mas o Guto Brito já está adentrando nossos estúdios aqui, já vai... Tá, mas enquanto isso eu vou ficar batendo papo com o Edmur. Edmur, esse ano é um ano eleitoral, né, tudo, e saiu em jornais, nas colunas da Tribuna, Diário do Litoral, Jornal da Vila Matias, Jornal da Ola, Boqueirão, Jornal Vicentino lá de São Vicente, do meu amigo Zeca, enfim, uma revista aí, revista do meu amigo João, né, de negócios de CIA e tal. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, acho que eu não esqueci ninguém, né? Tem também o Jornal Santista e algumas colunas políticas. Eu vi que você é pré-candidato, né? A gente não pode falar em candidato a deputado estadual, né? E eu sempre falo nos programas, você tem uma live também no Conexão 013, né? Mas que eu sempre tento falar que a gente tem que escolher os melhores políticos da nossa região, né? Então, por exemplo, para a gente votar num cara de Bauru, e nada contra Bauru, Avaré, Botucatu, são cidades pujantes, bacanas, mas eles vão vir aqui tirar 2, 3 mil votos e muitas vezes você não tem como reclamar. E se você for em Bauru, as pessoas de lá
Também reclamo de alguns políticos locais. A mesma reclamação que nós temos aqui, os mesmos elogios, eles vão ter lá, né? Não pense que o político de lá é santo e o daqui é bandido, ou que de lá é bandido e o daqui é santo. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que fala, poxa, o programa hoje está chato, está legal, isso é normal, né? Quando você é público, você tem elogios, tem algumas críticas, normal, né? Hoje, por exemplo, eu tomo muito mais cuidado com o cliente, com o meu aluno, que tomava antes, né? Ontem eu tive um elogio de uma aluna minha que falou para mim que ela ficou 3 anos porque ela ficou estagiária e falou que tem muitos assim, né, professores que brincam com a aluna, tal, aquela brincadeira. Ela falou, nunca vi você brincar com nenhuma aluna, nunca, nem as que ficam com gracinha com você, sempre você brinca, mas sempre de posição. Nunca eu elogiei uma menina, eu nunca cheguei para uma aluna e falei, você está bonita, não falo essas coisas, entendeu? Eu brinco com todo mundo, às vezes eu tiro um sarro da aluna, a aluna está conversando, eu falo, poxa, tu gastou mais tempo no cabeleireiro hoje que deu para minha aula, porque eu para preparar minha aula. Eu faço brincadeiras, mas nunca com conotações estranhas, né? E isso é um elogio para mim, né? Foi um elogio, e ela falou, pô, eu acompanho a tua aula, eu tenho várias amigas que são de outra disciplina e nunca. Sempre, as meninas brincam comigo, vai professor, onde você vai? Olha, eu não tenho para nada, então acho que essa conduta é importante. Então, do mesmo jeito que tem profissionais que têm o desvio, outros que nem tanto, eu acho que você tem uma carreira ilibada, assim, na parte política, nunca tive nenhum escândalo com o seu nome e tal. Então a gente quer saber, é verdade, você é pré-candidato ou está estudando ainda? Bem, quero aproveitar a oportunidade para saudar o Guto também. Boa tarde. E, olha, Filete, eu de fato estou tomando uma decisão que, sinceramente, estava fora dos meus planos. Eu exerço uma atividade executiva no governo do Estado de São Paulo desde 2003. O governo Geraldo Alckmin, fui secretário adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, depois assumi como titular, depois o governo do José Serra, fui assessor especial, coordenei programas especiais aqui no governo do Estado de São Paulo, dentre eles o programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar, que foi considerado pelo Banco Mundial como o maior programa de recuperação ambiental do mundo. Nós fizemos a remoção de cerca de 3.500 famílias daquelas áreas de risco, né, fruto de um processo de absoluta ausência de planejamento, desde quando foram iniciadas as obras da Via Anchieta, isso na década de 30. Né? E aí você percebe com esse exemplo, esse aspecto do planejamento, quanto isso é importante, né? Porque uma decisão foi tomada lá atrás, né, há tantos anos atrás, há décadas atrás, isso foi uma bomba de efeito retardado, explodiu agora nesse período, né? E, portanto, o governador José Serra foi muito competente e teve uma visão de estadista de elaborar um programa dessa magnitude como foi esse processo de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Acho que foram 2 melhores programas José Serra que ele fez, foi essa recuperação da Serra do Mar e também dos genéricos, quando ele foi ministro da Saúde, né? Ministro. Possibilitando, lógico, se tem remédio genérico porcaria, se tem fraude, já é um outro problema que cabe a ser investigado. Depois entrou o similar, depois entrou, aí tudo bem, mas a ideia foi muito boa, né? Porque você não conseguia comprar uma azitromicina, né? Um cara estava precisando para um filho doente, você não conseguia comprar um antibiótico de última geração, uma cefalosporina, tal, e hoje não é que é barato, né? Mas é mais, vamos dizer assim, já é mais plausível que a pessoa possa comprar, né? Então, claro. Acho que foram os 2 melhores projetos do Zé Serra da sua bibliografia, né? São esses 2, que foi a Serra do Mar e a da, né? A decisão do ministro, então ministro José Serra da Saúde, foi uma quebra de patente, que depois serviu de exemplo para o mundo inteiro. Ele foi convidado pela ONU para fazer essa abordagem lá junto aos representantes dos países que têm assento na Organização Nacional do Mundo, né, a ONU, que é uma referência importantíssima, né, para as relações internacionais. Bem, depois voltei novamente com o governador Geraldo Alckmin, né, fui secretário adjunto de Desenvolvimento Metropolitano, uma secretaria que foi criada no mandato dele anterior. Depois assumi a secretaria durante quase 2 anos e continuo, então, na condição agora de subsecretário
de Assuntos Metropolitanos, é uma secretaria vinculada à Casa Civil e também ao gabinete do governador. Bem, então eu venho atuando nessa área do executivo, que é algo que me apaixona profundamente, porque aquilo que você idealiza, você consegue concretizar em grande parte. Por outro lado, também eu fui refletindo sobre aqui a nossa Baixada Santista, né, do ponto de vista da nossa representação. Acho que nós estamos muito aquém do potencial que a Baixada Santista dispõe. Não é? Nós temos 3 parlamentares, portanto, nos representando na Assembleia Legislativa, mas o nosso potencial é muito maior. Do ponto de vista do meu partido, do PSDB, muito provavelmente eu devo ser o candidato único da região, o que é uma decisão importante, né, que vai expressar esse sentido de unidade da região, e faria com o deputado João Paulo Tavares Papa, que foi um prefeito excelente que nós tivemos aqui na cidade, faria com ele uma bela dobrada, uma boa amarração com ele. Você com um Papa. Papa para federal, você para estadual. Eu para estadual. O Papa é um grande amigo de muitos anos, né, desde a época de juventude, e, portanto, há um entrosamento perfeito para que a gente possa fazer esta dobrada para representar, portanto, a Baixada Santista no Parlamento Paulista e no Parlamento Nacional. Antes de passar para o grupo, a gente entende que, por exemplo, para a região, né, a gente tem que ter representatividade. E nós tivemos alguns problemas, por exemplo, quando o Banha saiu com o Marcos de Roças, que dividiu o voto do PMDB, né? Nós tivemos problemas também, o Sadal saiu com quem? O Sadal saiu pelo PSDB. E o Bozella. E o Bozella lá em São Vicente também. O Bozella teve 50 mil votos, Sadal 40, sei lá, uma coisa assim. Também não conseguiram entrar. Então, acho que talvez seja mais inteligente mesmo a candidatura única pelo partido, porque quando a gente já não tem uma boa representatividade aqui. Então, as pessoas ainda votam muito candidatos de fora. E se a gente não fizer uma coisa bem inteligente, talvez a gente perca essa representatividade, né? E uma vez eu conversando com o Armênio Mendes, que Deus o tenha, o Armênio me falou, o problema, Filete, quando a gente vai em São Paulo, né? Eu estava começando aí na TTV, talvez o Armênio quis deixar esse ensinamento para a minha pessoa, né? Então, era numa festa, e o Armênio deu uma palestra no Centro Português e tal, e eu fiquei conversando com o Armênio, com o meu filho, e todo mundo foi para o coquetel do outro lado. Quando o pessoal olhou, estava 10 minutos eu, meu filho, o Armênio, uma prosa lá, né? E o pessoal achou que... Porque o Armênio ficou 10 minutos conversando, e eu falei, vamos lá. Não, vamos conversar aqui e tal. E ele falou, quando eu vou pedir alguma coisa para o governador, vou eu e 2 deputados, eu vou com um empresário aqui da região, às vezes o Santini e tal. Aí uma comitiva de Campinas chegou lá, chegou 15 deputados da região, 15 empresários, nós fomos de carro, né? Tudo bem, o Armênio também tinha o seu helicóptero, trabalhou para isso e tal. Mas nós fomos de carro lá, né, filha? Chegamos lá, tal, 2 carros, tal. O governador atendeu a gente. Depois de meia hora, tinha uma comitiva de Campinas. Chegaram 15 deputados, entre federais e estaduais, e 15 empresários, Gerdau, não sei o que e tal. Então, o governador atende 30 numa sala. Ó, governadora, a região precisa disso aqui, 30. Sendo 15 empresários e mais 15 deputados. Aí chega aqui 2 deputados, tal. De uma certa maneira, a eficiência é menor, né, o Edmuro, assim. Se a gente não tem representatividade, nós não temos verbas carimbadas para cá, diminui a nossa verba, não é isso? Claro, sem dúvida. Então, esse, claro, é um dos motivos que eles acabaram, portanto, fizeram parte dessa minha reflexão para tomar essa decisão. Um outro também, claro, eu tenho uma história política, não é? Fui vereador, fui secretário de Cultura, fui secretário de Estado, deputado, e graças a Deus, em função dos valores que eu abracei na minha vida pública, né, nunca me envolvi em absolutamente nada, nunca respondi ao inquérito sequer, né? E tendo passado por cargos tão importantes, quer seja no parlamento, quer seja na área do executivo, né? Então, acho que aquilo que é obrigação, infelizmente, hoje, em razão de toda a crise ética que o país está vivendo, passou a ser predicado, passou a ser qualidade, não é? Mas, de qualquer maneira, essa passa a ser uma referência importante. E também esse trabalho que eu desenvolvo, né, na capital, no interior de São Paulo,
Nós temos hoje 8 unidades regionais no estado de São Paulo, 6 regiões metropolitanas e 2 aglomerados urbanos. Então, eu estabeleci com os prefeitos dessas regiões uma relação de altíssimo nível, né, de fazer a interlocução junto ao governador do estado de São Paulo, junto a diversos secretários das pastas existentes, portanto, no governo. E, claro, e sabendo, e aquilo que você aqui fez como referência, sabendo que cada uma dessas regiões tem os seus candidatos, isso não significa que, em razão desse trabalho que eu realizei, alguns prefeitos espontaneamente estão se colocando à disposição. Olha, Edmur, aqui eu quero te ajudar com tais pessoas e quem sabe a gente possa alcançar um tal número de votos. Isso em função, portanto, desse trabalho e dessa experiência acumulada. Eu me sinto muito motivado, muito entusiasmado. Acho que é um cenário que a gente tem que sair dessa zona de conforto, né, para assumir esse compromisso, para assumir esse desafio e para ser um instrumento, né, de debate acerca do destino da nossa região, definindo as prioridades, dando continuidade a isso que a gente vem realizando junto aqui à Agência Metropolitana, junto à minha pasta, no sentido de pensarmos no futuro, pensarmos de forma planejada o futuro dessa região. Portanto, são esses fatores que me levam a refletir e a tomar essa decisão de ser pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado. Bom, chegando aqui um dos jornalistas muito importantes da região, Guto Brito, já trabalhou na Tribuna, já trabalhou em outros veículos de comunicação aqui, e ele vai me ajudar a fazer o programa, porque o Guto, quando vem aqui, ele não é um convidado, né? Ele também é um apresentador, então ele me ajuda a fazer o programa sempre, né? E depois dessa introdução de Edmur, que era a pergunta que muita gente queria saber, vamos apresentar o Guto Brito, jornalista aqui da casa, já trabalhou em vários veículos de comunicação, é muito ligado à área portuária. Obrigado, Guto, por ter vindo ao programa aqui. Boa tarde, Filete, boa tarde, Edmur, boa tarde a você, telespectador, obrigado pelos elogios. Mandar um abraço ao Ariovaldo, né, que se reelegeu pela Santa Casa, ele, Zé Geraldo como conselheiro, o Écio como vice-presidente do conselho, né, e o Augusto Capolicasa na parte administrativa, lá com o João Domingos Neto, com o doutor Polaco, Aldo Santos Pinto, advogado. Se eu esqueci alguns nomes, são vários, eu já li todos os nomes no outro dia aqui de todos, né? Esses são os que eu tenho mais proximidade, doutor Helder, enfim, né? Mas que vocês continuem fazendo esse trabalho para que a Santa Casa tenha superávit todo mês e consiga pagar as dívidas e a gente consiga transformar a Santa Casa no hospital de ponta, né? Lembrando a você, telespectador, que o programa é aberto para você. Nós temos o WhatsApp, o 997115545, para você mandar perguntas aqui, como já fez o Uriel Vilas Boas aqui, para o Edmundo Mesquita, para o Guto Brito também, e ajudar a gente a fazer o programa, que o programa é feito para você. Também você pode ligar pelo 21 38 4677, 21 38 4677, que é o telefone aqui da TV Com. Você pode ligar, mandar sua pergunta rapidinho, para que a gente possa também incrementar o programa, né? Lembrando que o programa é transmitido todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, 1h15 da tarde, né? E também com reprise às 23 horas e à 1h da manhã. E o programa é ao vivo mesmo, que agora nós estamos, são 1h34, que muitas pessoas pensam que como tem muitos programas parados em janeiro, né, com reprise, que nós estamos na reprise. E me falam na rua, pô, o programa não era ao vivo, o programa é ao vivo, você pode ligar aqui e participar, que é ao vivo. São 1h34, tá? Então, nós estamos ao vivo aqui. É ver o horário e a sua gravata, que você não repete gravata. Já. Se o programa é inédito ou não. Camisa com gravata não repete, né? Mas o Paulo Costa falou que ele tem 350 gravatas. E eu contei lá, eu tenho 74, que eu ganhei. O Sidney Costa todo ano me dá uma gravata de presente. Então, o Sidney vai ganhando as gravatas. O Aldo também tem mania de dar gravata. Então você vai acumulando as gravatas, né? Ô Guto, essa questão da ponta da praia, né? Uma questão que nós discutimos em todos os programas, mas tem muitas perguntas. O Júlio Eduardo é um técnico, tem uma experiência de executivo gigante, né? Trabalhou com o Beto Mansur, trabalhou no Ministério das Cidades, trabalhou depois em outros lugares em Brasília e tal. E ele pediu para a CETESB, para os órgãos competentes falaram, isso aí a prefeitura pode tocar o pau. Acho que ele, no intuito de... O mais difícil é vir o dinheiro. Paulo Barbosa conseguiu, né? Conseguiu dinheiro, mas tem obra parada. Bom, mas nós estamos falando dessa obra aqui. Conseguiu, né? Para essa Conseguiu para essa obra. Aí, areia, um projeto brasileiro, que pode se virar uma referência mundial até tal, Sacos e tal. E aquela região é uma região
com problema, né? Nós perdemos 25 carros outro dia, não tal, beleza. Aí o Ministério Público entendeu que tinha que ser consultado, que não tinha as guias e tal. O João Vilela, no programa de terça-feira, né? Ele achou que o Júlio Eduardo estava correto, porque se falaram para ele que não precisava, ele foi para cima. Já o José Geraldo, que é engenheiro, advogado e também é mestre em direito ambiental, ele achou que não, que o Ministério Público tinha que ser consultado. E eu brincando, na minha maneira de... O programa pegou fogo aqui. Eu brincando, falei que realmente tinha que ter tomado aquele chá gelado lá com o João, meu amigo João, o maior garçom da Baixada Santista, das prefeituras e tal, que o João tinha que tomar um café para amornar essa questão, né? O que você entende dessa questão da Ponte da Praia? O que você acha dessa polêmica aí das obras paralisadas? A gente comentou esse assunto na segunda-feira, junto com o Dr. Clemente, um abraço para o Clemente. Porque na terça pegou fogo. Eu acho que eles poderiam ter feito um churrasco para entrosar todo mundo, perguntar para a promotoria do meio ambiente o que eles achavam, se eles tinham alguma contribuição a dar e o que precisava para se deixar tudo certo, para não haver o que está havendo agora. Acho que faltou um pouco de, digamos assim, azeitar a máquina, chamar todo mundo para conversar. Porque não é ego, né? De repente o promotor de meio ambiente está lá, o Dauri, não passa por uma obra dessa envergadura, de uma certa maneira é complicado. Porque o Ministério né? Público do Meio Ambiente, ele está lá, inclusive, para contribuir. Se ele observar alguma situação diferente, ele pode contribuir para ajudar. A Codevida fazia feira no Santos Futebol Clube de Moura, a Codevida. Eu, também como você, tenho uma vida no Santos, nunca tive cargo remunerado. Quando eu fazia o Jornal do Santos, eu devolvia o dinheiro que sobrava para o Santos e pegava recibo e tal. Eu tento trabalhar nessa sequência, né? Para a gente sabe que é difícil, né? Mas também não tenho problemas de justiça e tal. A gente trabalha nessa sequência, né? De ter uma vida, né? Eu curto, assim como o Guto também, como muita gente. E quando eles fizeram a feira da Codevida lá, eles não me falaram nada, foram direto com a esposa do Modesto, que gosta muito de cachorro, a Silvia, que é uma pessoa muito boa de trabalhar, né? E a Silvia falou, não, autorizo. Depois começou a gerar a hora extra de funcionário do clube, começou a gerar gasto com ar-condicionado, tal, normal. Para mim, tudo bem, animal, Santos, tal, eu até tentava colaborar. Quando fecharam a feirinha, nos últimos 3, 4 meses de gestão, vieram falar comigo. Mas mesmo assim, eu fui lá, me desdobrei para voltar. Mas muitos dos ouvidores ali falaram, pô, peraí, para colocar a feira passaram por cima de você, que era o médico veterinário, né? Não porque tivesse nada disso, mas poderia ter sido por meu intermédio, eu ia para a Silvia, né? Se não conseguisse comigo, se eu sentasse em cima do processo, aí sim, né? Então, uma coisa que eu aprendi no Santa Cecília, né? É que muitos professores, pela ligação fácil que a gente tem com a Silvia, com a Lúcia, com o Marcelo, tal, iam direto conversar com a Silvia e com a Lúcia. Eu nunca fiz isso. Eu ia conversar com o professor Patella, que era o meu diretor, o que ele achava e o que ele achava. Tanto que ele sempre falou, o Filete sempre procurou o caminho mais difícil, mas o caminho correto. Eu não ia para o governador, eu ia para o secretário da pasta. Agora, se ele sentasse lá, como nunca sentou o Patella, eu poderia até ser arrojado de ir lá. Mas as pessoas iam direto para a reitoria e deixavam muitas vezes o diretor vendido. Porque pela proximidade da família Teixeira, eles estão sempre lá vigiando o que está acontecendo, verificando. Então, a Silvia e a Lúcia ficam à noite lá, o Marcelo fica durante o dia, à tarde. Então, eles estão presentes ali. Então, você tem facilidade de encontrar no corredor e você passa o que está acontecendo antes de passar para o diretor. Eu nunca fiz isso, eu tenho que ter hierarquia. Eu sou sargento, eu tenho que falar com o coronel antes de falar com o general. Mas assim, então essa questão é uma questão complexa, né? Da questão de você não ter comunicado de repente o Dauri, às vezes uma pessoa se sente, poxa, mas eu, né, teria que fazer parte desse processo, né? Claro. Olha, eu acho que eu vou na esteira do que disse o Guto, né? Tem situações que você tem que estabelecer o caminho do entendimento. Hoje em dia não existe mais assim uma decisão isolada sobre qualquer assunto, seja de pequeno porte ou de uma dimensão maior, porque essas decisões elas envolvem muitas pontas e você tem que juntá-las, né, para que o resultado seja alcançado e isso seja fruto de um processo de pactuação. É isto. As regiões metropolitanas elas vão na direção de buscar soluções comuns para os problemas comuns na medida em que haja entendimento.
entendimento, posições de convergência, não é? E esse processo de pactuação que é fundamental. Claro, o Paulo Alexandre Barbosa, né, nosso prefeito de Santos, é uma pessoa absolutamente ciosa disso, responsável, tem naturalmente qualidades extraordinárias, um belo gestor, dinâmico, tem feito um bom trabalho pela cidade de Santos e que também isso acaba repercutindo também nas outras cidades da região metropolitana. Então, eu acho que houve, eventualmente, um certo descompasso que é possível ser corrigido rapidamente, na medida em que você retome, junto com o Ministério Público, com as áreas ambientais, CETESB, Secretaria de Meio Ambiente, né, e você, portanto, apresente aquilo que vai ser... Você vai no Ministério Público, conversa com o Dauri, vê o que pode fazer, depois liga para a CETESB de novo, para todos os órgãos, é isso mesmo? Precisa de mais alguma coisa? Não, e resolve essa questão, né? Mas eu acho que essa é uma experiência, né? Sim, então, sim. Certamente, fruto dessa experiência, esse processo de correção deste rumo, dessa rota, será rapidamente serve como aprendizado, realizado. Né? Às vezes até na família da gente você faz uma questão que você acha que é bom, né? Para a sua família e as pessoas não têm esse entendimento, né? Claro. Você faz uma questão que você resolve e as pessoas às vezes acham que não foi a melhor maneira. Por isso que, às vezes, eu entendo que também o Júlio Eduardo não fez uma coisa por querer passar a perna no Ministério Público e tal. Mas deveria ter consultado, mas fez, ele teve duas... dá para fazer, ele pegou e fez, né? Já tinha o dinheiro, as pessoas reclamando na ponta da praia, fazendo passeata, tudo. Chega uma hora que o gestor também quer realizar, como o Edmur falou, né? O executivo realiza, né? E às vezes é engraçado, né? Porque você está no legislativo e está meio engessado, né? Por exemplo, muitas coisas o legislativo não consegue fazer. Já o executivo, como o Edmur, ele consegue realizar um projeto das cotas, ele vê a coisa sair, né? A caneta. Edmur, primeiramente, parabéns pela coragem de representar a região. Eu acho que falta isso, faltam as lideranças serem lideranças, porque a gente vive numa região que, se a gente for analisar o IDH, o PIB, a região metropolitana da Baixada Santista não ficaria devendo nada aos grandes estados europeus. Claro que se fizesse uma melhor distribuição de renda, melhoria na habitação, mas o nosso porto, a capacidade de Santos como uma cidade polo, de geração de emprego e de geração de valores também, inclusive na política, eu acho que é mais do que necessário. Na minha opinião, cada cidade deveria ter um deputado estadual para brigar, e até lembrando que o Filete falou com o senhor Armênio, a quantidade de representantes políticos que vão conversar com o governador, realmente isso tem peso. Claro. A política é assim. A política é a representatividade. O governador, puxa, mas 15 aqui. E na esteira disso, te cumprimentando pela caso se concretize a sua candidatura, eu queria saber o que a gente pode melhorar aqui na nossa região em termos de habitação, emprego, mobilidade. Aí a mobilidade eu divido em três. Aí a gente fala do VLT em termos metropolitanos, do túnel Santos-São Vicente, Santos-Guarujá, perdão, e do aeroporto metropolitano do Guarujá, ou de Praia Grande, não sei, temos em Itanhaém já um homologado. Como é que você analisa todo esse quadro que, para mim, é muito promissor? Apesar da crise, a gente com o aeroporto, por exemplo, tem a possibilidade de trazer cargas para o Porto de Santos por avião. Isso agilizaria muito a questão do custo Brasil, a entrada da cidade enquanto não estivesse pronta para receber esse volume de caminhões e veículos que chegam ao porto. Acho que o aeroporto seria uma grande válvula de escape para o nosso empresariado e, consequentemente, na geração de emprego. Eu queria que você, na tua avaliação, caso o Edmur seja candidato e ganhe a vaga lá, o que você faria na Assembleia por esses itens que eu enumerei? Olha, não, você fez uma referência inicial interessante, Guto. O estado de São Paulo, se fosse um país, ele seria o terceiro da América Latina. O terceiro da América Latina. O México, Brasil e São Paulo, outro país. A gente manda muito imposto para outros estados e não. A gente faz 46% do PIB, 43%, manda muito imposto e só recupera 13%, né? A gente manda quase 40% e só volta 13%, né? 15%. Então a gente paga muito para sustentar essa máquina toda que chama Brasil, né? Isso para a gente ter uma ideia da dimensão do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é a 23ª, 24ª economia do mundo. Né? Então, é claro que
ninguém vai aqui estabelecer nenhum tipo de conduta na direção de sustentar uma tese de separatista, né? Vamos separar o Estado de São Paulo do resto do país. Não, é só um dado estatístico, né? São dados estatísticos. No Rio Grande do Sul tem um pouco, né? Tem lá um movimento antigo. Assim como tem lá em Barcelona, assim como tem em Barcelona, não ocorreu em Barcelona forte, né? agora, mas é claro que isso não prospera. É importante que a gente tenha um sentido de nação, né? De união da nação. Isso que é o mais importante. Mas o fato é que o Estado de São Paulo tem uma economia muito forte, né? Muito aquecida, muito desenvolvida. O PIB do Estado de São Paulo, em termos de comparação com a Argentina, por exemplo, é o dobro da Argentina. Nosso PIB, né, do nosso estado é o dobro do país, da Argentina. Então, claro que nós temos aqui experiências do ponto de vista do Índice de Desenvolvimento Humano, né, do chamado IDH, experiências em diversas cidades do estado, que são experiências comparadas àquilo que há de mais desenvolvido no interior de diversos países da Europa, mas temos também os nossos contrastes, né? Então, regiões que não têm saneamento básico, né? Que não têm acesso à saúde de qualidade, saúde preventiva, a uma educação que também qualifique naturalmente a nossa juventude para o futuro, né, para enfrentar esses desafios do mundo moderno. Então, nós temos que pensar de forma, quer dizer, planejada, dentro de uma visão que seja absolutamente estratégica, não é, de médio prazo, de longo prazo, e definindo, sobretudo, as prioridades, né? Quais são as metas, quais são as diretrizes que serão fixadas em alguns planos que possam, naturalmente, mudar e estabelecer o equilíbrio de um processo de desenvolvimento. Isto ocorreu no Brasil, né, há 7 décadas atrás. O que ocorreu no Brasil? Ocorreu esse fenômeno da migração interna, né, do êxodo rural. Porque os grandes problemas do Brasil, eles estavam antigamente concentrados nas áreas rurais. Como os governos daquela época não criaram uma política desenvolvimentista, ou seja, de fixação e de mudança desses paradigmas nas áreas periféricas do país, ocorreu, então, portanto, esse fenômeno, né? E daí, então, essas manchas urbanas que foram criadas, especialmente na região sudeste do país, aqui em São Paulo, é algo que nos preocupa profundamente. Mas houve um erro lá atrás, né? E agora nós temos que estabelecer mecanismos para, portanto, a correção desse rumo. Recentemente foi tomada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, há cerca de 8 meses, fruto de uma DIN apresentada, impetrada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, a respeito da política voltada para o saneamento básico, né? Santos é uma cidade privilegiada, tem 99,9% de rede de esgoto instalada, tratada, água tratada, sem nenhuma dificuldade. Saímos daqui, já temos algumas cidades que estamos avançando no caminho, né, de estabelecermos essa política voltada para o saneamento básico, mas ainda estamos aquém daquilo que é o necessário. Essa decisão do Supremo foi muito interessante, cujo relator foi o ministro Lewandowski, que tem um conhecimento muito profundo a respeito do conceito de regiões metropolitanas. Ele foi presidente da Emplasa, que é uma empresa de sociedade anônima do governo do Estado, há 42 anos que ela atua na região metropolitana de São Paulo e debate esse conceito das unidades regionais, tendo técnicos da melhor qualidade, né? E o Lewandowski, Guto, ele foi presidente da Emplasa. Ele ascendeu, prestou concurso da Emplasa, foi aprovado como advogado, ascendeu ao cargo de coordenador da área jurídica da Emplasa e depois a presidência da Emplasa. Bem, então, ele foi o relator, portanto, dessa DIN no Supremo Tribunal Federal.
E qual foi a decisão do Supremo? Foi absolutamente taxativa, de que a titularidade da política de desenvolvimento para as regiões metropolitanas, o que diz respeito ao saneamento básico, é a sua obrigação, é o seu dever, é a sua atribuição, né? Então, foi tomada uma decisão que pode abrir um precedente interessante, porque isso pode acontecer em outras áreas, né? Ou seja, os conselhos de desenvolvimento que nós temos nas regiões metropolitanas, né, terão que deliberar sobre essa matéria, terão que decidir sobre isso, né? Claro que nós vamos ter que passar por um processo de transição, mas nas regiões metropolitanas elas terão que criar uma agência voltada para essa política específica, né, do saneamento básico. Ou seja, a Sabesp não vai poder mais negociar contratos com os municípios individualmente. Tem que ter a visão de conjunto. Essa é a grande diferença, né? A GEM não poderia fazer isso, Edmundo? A GEM, então... Ao invés de se criar uma nova... A agência pode ter esta atribuição. Aí vai depender muito dessa decisão do Conselho, como é que nós vamos fazer esse processo de transição. Mas a agência passa a ter esse papel também. Ou seja, a agência vai ter que ter recursos suficientes para contratar, eventualmente, a Sabesp, para que ela desenvolva, portanto, esta política de saneamento básico, mas sob a orientação de um órgão técnico que seja, então, portanto, a agência metropolitana. Vai ser uma agência reguladora, mais como ou menos, se fosse vai fiscalizar o trabalho. Exatamente. Então, só para concluir, essa foi uma decisão inusitada, né? E ainda não está sendo feito um debate a esse respeito, esta mudança de paradigma com relação a uma política, não é, que é de saúde pública, né? Você ter saneamento básico, não é, tratado, o esgoto tratado, água potável, é uma questão de saúde pública. E a decisão, portanto, do STF foi de muita qualidade. Nós vamos a um breve intervalo, vocês continuem ligando, passando o WhatsApp para o programa, que nós vamos responder as perguntas no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227 5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, Dia Internacional do Riso. Dê risada, brinque mais, né? Que a vida hoje já está difícil, muita correria, né? Todo mundo está correndo muito, né? Você, quando não está trabalhando, está vendo o WhatsApp. Quando você não está vendo o WhatsApp, tem e-mail para responder. Quando não tem e-mail, tem Facebook. O trânsito também está mais demorado. Então, o tempo de trabalho das pessoas, logicamente, de quem está trabalhando, né? Se você falar para o Culto Brito, você trabalha mais hoje ou no ano, ou há 5 anos atrás, ele com certeza vai falar que é hoje. O Edmur também, porque antigamente o Edmur não tinha WhatsApp para responder, né? Há 10 anos atrás o Edmur não tinha o celular para tocar, o cara ligava no gabinete lá, eu quero falar com o Edmur. Tinha um secretário para anotar o telefone, aí fala, mas olha, hoje ele não volta mais, que ele está numa missão. Ele pode ligar para Vossa Excelência amanhã? Pode, tal, tudo. Hoje o cara liga no celular dele, ele está aqui no programa, está recebendo o celular. Então, o desgaste das pessoas, né? Se não fizer igual o Edmur, um tênisinho, um filete academia, o Guto Brito correr na praia, a gente não aguenta não, porque óbvio meu irmão falou assim, poxa, mas eu vou embora 8 horas, você vai ficar aqui? Eu falei, mas olha quantos WhatsApp tem para responder, o e-mail e tal. Se eu sair agora, acumula para amanhã, então eu quero sair e deixar pronta essa pasta de hoje. E a gente fica meia horinha, 1 hora a mais, e aí tu chega 1 hora a mais atrasado no que você ia fazer, então de sair às vezes da academia às 10, você sai às 11, aí às 11 você já está mais quebrado do que às 10, então a coisa é meio complicada, né? Mas tem aqui muitas participações, Edmur. Tem aqui a dona Rosângela,
de São Vicente, falou que se você sair, ela vai votar em você, que ela gosta da sua conduta. Tem o Jair também, que é seu amigo aqui do Centro de Santos, mandou um abraço para você. E tem o Uriel Vilas Boas, nosso 22º vereador, né? Ele que acha que o Santos é a 4ª força do campeonato, né? Mas o Santos foi lá com o time de molecada remendada e ganhou de 3 do Lins. Já o poderoso Corinthians, a primeira força do estado, perdeu da Ponte Preta. A Macaca passou uma peça no Corinthians. E o poderoso São Paulo, Dorival Júnior, também perdeu fora de casa, né? E hoje o poderoso Palmeiras joga no seu estádio, né? Deve ter um público excelente. O Palmeiras que está aí com a Crefisa, com tudo, comprando todo mundo e tal. E hoje o Palmeiras estreia, numa estreia que muito esperada pelos torcedores do Verdão, né? E o Uriel Vilas Boas, como torcedor do Palmeiras roxo, vai estar aí vendo esse jogo à noite. Mas pergunta para o Edmur, quando o governo do estado vai interferir para que sejam construídas moradias na região, usando aço que proporcionaria uma retomada da produção da ônibus em Minas, criando empregos maiores na Baixada Santista? Olha, primeiro abraçar o Uriel, que é uma figura que eu tenho uma profunda estima e admiração pela sua história de vida. É claro que você tem uma política habitacional muito bem concebida no governo do estado de São Paulo. Até porque é o único estado da federação que tem um recurso carimbado. 1% da arrecadação do estado, do orçamento do estado, é destinado para o desenvolvimento da política habitacional. Nós construímos ao longo desse período, do governos Mário Covas, Serra, Geraldo Alckmin, nós construímos algo em torno de 400 mil unidades habitacionais no estado de São Paulo. Ocorre que esse é um trabalho que deve ser visto, deve ser enxergado, primeiro, como algo que tem essa visão metropolitana, né? Fiz referência aqui ao programa da Serra do Mar, da remoção de famílias, né? De cerca de 3.500 famílias saíram das áreas de risco, né? Algo que aconteceu lá atrás e agora, então, o Estado teve que tomar essa decisão de desenvolver esse projeto. E o que foi importante nessa experiência de Cubatão, que o investimento do governo de São Paulo foi da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Filete, tem capitais no Brasil que não recebem isto de investimento, não tem esse recurso para fazer os seus investimentos. Em tudo, no geral, né? Em tudo. E esse programa teve uma característica notadamente metropolitana, porque o Estado ofertou para essas famílias que estavam morando nas cotas na 100, na 200, na 400, ofertou a possibilidade para que a família pudesse se mudar para Santos, para São Vicente, para Itanhaém, para o Litoral Sul, mesmo até no Planalto, cidades do ABC e também São Paulo. Então, foi apresentada essa oportunidade para que as famílias pudessem fazer a sua opção também para outras cidades. Então, nós tivemos que ter um olhar metropolitano a respeito da execução do programa da Serra do Mar. Temos intervenções importantes que estão sendo feitas em todos os municípios da Baixada Santista e, portanto, o que o Estado precisa, né? Quais são as contrapartidas que o Estado necessita? É que o município faça a doação da área, do terreno, né? O Estado, portanto, cumpre com o seu papel de execução do projeto na medida que o município, essa é a sua contrapartida, possa destinar, portanto, as áreas necessárias para a concretização desses programas. Posso dar mais uma contrapartida que o município devia dar, Edmundo? É se comprometer a avisar o Estado, avisar até a federação, no caso do Exército, tal, ter que intervir em novas ocupações, né? Porque muitas vezes você vê, por exemplo, um rabicho se formando, às vezes, numa área, e aí tem vereador que é contra, mas tem vereador que liga a luz, água, aí se forma outro núcleo habitacional. Nós temos que impedir realmente esses núcleos, porque senão a gente nunca vai conseguir, né, Edmur? A gente constrói 4.000 habitações, daqui a pouco tem mais 4.500 áreas de favelização, subhabitação, né, Guto Brito? Então, esse comprometimento, né, como a gente viu
viu há pouco tempo na Praia Grande, ou há pouco tempo em Cubatão, que a prefeitura foi lá e, infelizmente, tirou os moradores de áreas da Mata Atlântica e tal, porque senão nós não vamos nunca parar. O governo constrói 4 mil, tira o pessoal da cota, daqui a pouco já era cota 100, 200, 400, daqui a pouco é cota 600, a gente nunca vai conseguir. E, infelizmente, a gente tem que ter uma política nesse sentido da habitação, mas também a gente tem que evitar novas invasões, porque senão a gente não consegue nunca evitar esses problemas, né? Aproveitando esse gancho, Edmur, a gente tem ali na Zona Noroeste a maior favela sob palafitas do Brasil. E na esteira do que o Filete falou, essa questão do congelamento dessas subhabitações não seria também uma função metropolitana? Inclusive Santos, olha, São Vicente, eu estou vendo daqui que está aumentando aí, São Vicente, olha, eu estou vendo que em Santos... Esse diálogo acontecer, ter um protagonismo, pelo menos de Santos, para acabar com essa... Porque a gente tem uma realidade na Orla, que é uma realidade da Dinamarca, e a gente tem uma realidade do Haiti, que é na região da Zona Noroeste, ali nos diques. Essa questão do congelamento de favelas e também de uma ação metropolitana, você acha que resolve esse problema? Em grande parte, sim. Essa experiência aqui relatada a respeito do programa de Cubatão, uma das primeiras decisões adotadas foi justamente essa, né? Foi o processo, a decisão de congelamento, né, dessas cotas, para que evitasse que você tome uma decisão, retira um grupo de famílias para que possa morar, portanto, em outras unidades habitacionais. No dia seguinte já tem gente, né, fazendo uma ocupação absolutamente desordenada. Então, o programa da Serra do Mar, o governador José Serra criou um batalhão específico para isso, na área ambiental. Né? Da Polícia Militar Da Polícia Militar Ambiental. E criminalizou a invasão. Claro. E na época, esse batalhão chegou a ter cerca de 80 policiais militares. Se ele não fizesse isso, estava tudo ocupado lá, tinha mais gente que ele tirou. De uma maneira que qualquer situação de anormalidade, né, ou de suspeita, a Polícia Militar tinha essa atribuição. Olha, um carro suspeito de alguma irregularidade que ele esteja levando sacos de cimento para fazer um puxadinho em algum lugar, né? A Polícia Militar fazia a intervenção, parava, né? E se isso fosse verificado, fazia intervenção. Então, esse congelamento, essa experiência feita em Cubatão, serviu de modelo para o país. Não é? Nós estamos agora elaborando, isso faz parte de uma decisão do Conselho de Desenvolvimento aqui da região metropolitana da Baixada Santista, nós estamos elaborando, fruto de uma parceria com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, o Programa Metropolitano de Habitação. De tal maneira que nós vamos identificar quais são as áreas de risco ainda existentes aqui nos 9 municípios, quais são aquelas que merecem uma intervenção dirigida, não é? E isto será, portanto, um programa a ser considerado prioritário, especialmente para dar atendimento a esses moradores que vivem em áreas que estão profundamente degradadas e também em razão da vulnerabilidade que parte dessas famílias acabam vivendo, não é? Nessas cidades. Então, assinamos um protocolo junto com o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia. Isso está sendo elaborado em 3 regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Fizemos aqui na Baixada Santista, na região metropolitana de São Paulo, que são 39 municípios, e na região metropolitana de Campinas, que são 20 municípios. Então, essa foi uma decisão tomada, uma orientação expressa do governador Geraldo Alckmin, para que a gente possa, nessas 3 regiões metropolitanas, não digo solucionar em caráter definitivo, tá certo? Mas dar uma outra perspectiva de vida para essas famílias que moram em áreas profundamente degradadas. Como é que se quebra essa corrente? Como é que se resolve esse problema? Tem que atacar em várias frentes? É o sujeito que faz o loteamento irregular? É o sujeito que fornece o material? Que a rapidez com que as construções são feitas? Eu estava no Jornal A Tribuna na época, e no Expresso Popular na época das desocupações, e lá da Serra do Mar, e
havia, entre uma desocupação e outra, uma nova invasão. Quer dizer, havia a necessidade da polícia estar todo dia fazendo pente fino, tirando as pessoas dali. Existe, por parte do governo do Estado, a detecção de elementos que trabalham com isso e também para cortar, como eu falei, esse processo, Edmundo? Existe uma certa complexidade em torno de tudo isso. É muito complexo. Porque, eu até coloquei como item para a gente conseguir resolver essa questão, né? Porque essa é muito complexa, né? Muito complexa. Até porque também, primeiro, claro, o Estado não tem condições de criar batalhões da Polícia Ambiental, tá certo? Em todas essas regiões para estabelecer esse processo de congelamento. Segundo, se você não tiver o apoio da comunidade para avançar em programas habitacionais semelhantes a esse do município de Cubatão, você tem a população contra, né? Até porque, em Cubatão, quando eu estive à frente desse programa, substituindo o Lara foi o coordenador institucional do programa, o Coronel Ecler era o coordenador executivo do programa, e com o falecimento do Lara, o governador José Serra me designou para cumprir com esse papel. Mas sofri ameaças de morte, né? Porque você mexe com interesses ali encastelados há décadas. Isso aí foi quando você fez o trabalho aonde? Em Cubatão, no programa de recuperação da sócio. Mesmo com a polícia militar, você tem, que não é só aquele pessoal que moraria, aquelas pessoas mais humildes. Tem algumas pessoas que entendem desse mecanismo que vão forçar vocês. Criar uma indústria. Exato. E é isso mesmo. Né? E você tem ali, então, interesses de grupos, né, que atuam no processo de locação imobiliária, de áreas que não são de propriedade deles. Né? Essa propriedade é pública, tá certo? Então, usurpando e área protegida. E área protegida, que é Mata Atlântica. E a maioria das habitações sempre com comércio. Sempre com comércio. Bar, um restaurante, um salão de beleza. Quer dizer, muita gente ganhando a vida ali, literalmente. De forma absolutamente irregular. Ilícita. Né? Totalmente ilícita. E colocando em risco o próprio meio ambiente ali, a questão dos deslizamentos de terra, do comprometimento das encostas. Parte sanitária desses alimentos. Exatamente. Né? Esse é um papel as nascentes das águas. Esse é o papel que o Estado tem que cumprir. Eu digo, e o Estado lato sensu, né? Então, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, tem que haver esse espírito de união das três esferas de poder, né? E nessa direção, na época, eu até sofri algum tipo de crítica a esse respeito, né? Nessas localidades, você também tem lá gente do crime organizado, né? O tráfico de droga. Ali, claro, você tinha um mercado, tá certo, aberto para esse tipo de consumo. Tem cara que tem um emprego, às vezes, público, mas se locupleta desse mercado. Existe e a população à mercê dessas pessoas, né? A população humilde que é levada... Tem o vereador da área lá, que de repente também... Virou um curral eleitoral. Já se une com as pessoas ali para contra você, não é isso? Vocês podem ter certeza disso. Qualquer processo de ocupação desordenada, você tem sempre alguém que tem relação com o Poder Executivo ou com o Poder Legislativo que participa disso. Sim. É impressionante. Essa foi a frase. Pode vir que a gente garante o ônibus, a gente garante a luz, a água, mas vota em mim na próxima eleição. Exatamente. Lembra de mim. Então esse é um tabu que tem que ser rompido, né? E o governo do Estado tem agido com muita competência a esse respeito. E só para dar uma informação aqui sobre a pergunta do Uriel, né, a respeito da possibilidade de se utilizar o aço para essas construções. Aqui na Agência Metropolitana foi criado um grupo de trabalho, que aliás, inclusive, o próprio Uriel também participa desse GT, e isso está sendo estudado. Quem sabe essa seja uma alternativa também interessante para baratear, inclusive, o custo dessas unidades habitacionais. Tivemos muitas perguntas, mas o Edmur, com certeza, daqui a um tempo ele retorna aqui agora, né? Então, o secretário, o Edmur, tem sempre acesso aqui. Quando ele estiver em Santos, retorna. Queria mandar um abraço para o Marcos Ferreira, assessor de imprensa da GEM, que está aqui e compartilhou com a gente no programa, colaborou, né? A Maria da Uso Internacional, o Bartolo, o meu amigo da Frota Ventos,
e todo mundo que está participando aqui do programa, o Gilson e tal, e as perguntas nós vamos encaminhar depois para o Edmur, né? Ou quando vier para o próximo programa, a gente já traz essas perguntas e ele responde. Queria agradecer o grupo. Pode vir como deputado estadual eleito. Não, mas acho que ele vem antes, né? Acho que até acho que vem antes para ir, para a gente conversar, bater papo. Sempre agradável, claro. Presidente Edmur, queria agradecer, né? Nosso tempo estourou. Desejar um bom dia para você, que fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.